Big Data hoje é um tema que ele precisa estar muito presente porque ele é um conceito muito amplo e que leva a gente, às vezes, até a confundir alguns detalhes aí do que a gente passa hoje nas necessidades de negócio, tecnologia e afins. E Big Data nada mais é do que a gente trabalhar bem os dados que a gente tem disponíveis. E por que por que a gente está falando de dados e coloca essa palavrinha Big no começo? Porque hoje a gente tem uma profusão desses dados disponíveis. E não estão disponíveis só para as grandes empresas que tinham isso, né? Há décadas atrás, só as grandes corporações tinham montanhas de dados para trabalhar, sejam de pesquisa de consumidores, sejam de vendas, transações e afins. Mas hoje a gente consegue grandes volumes de dados disponíveis muito fácil, em qualquer plataforma, em qualquer idioma, para trabalhar percepção do consumidor, para trabalhar a voz do consumidor, quando ele reclama muito em qualquer rede social, quando ele fala o que ele quer, quando ele fala o que ele pensa, quando ele compartilha suas ideias. Então a gente tem que começar a enxergar o Big Data como toda essa quantidade de dados digitalizados que a sociedade está produzindo hoje em dia e que estão aí disponíveis para a gente trabalhar com negócio, com tecnologia e outras áreas, inclusive medicina e psicologia, para a gente acabar melhorando a nossa sociedade. E não é um tema que a gente deveria tratar como um bicho de sete cabeças, porque o Big Data ele assusta porque ele tem toda essa terminologia nova, esses novos players do mercado que estão, dominando, como Google, Facebook, Oracle e afins, e são players que assustam pelo tamanho e quantidade de pessoas que eles colocam em cima disso, mas nada mais é do que a evolução do que a gente já tem em computação, do que a gente já tem em estatística e do que a gente já tem de entendimento do comportamento humano, né? E se a gente começa a atualizar as nossas grades curriculares, atualizar os cursos de graduação que a gente tem, de quem já estuda um pouquinho de estatística, vai conhecer um pouquinho sobre como processar grandes volumes de dados, quem estuda já tecnologia, saber como usar isso para otimizar as relações online que a gente já tem, ou as relações de negócio, relações de comércio que a gente já tem, ele acaba, evoluindo para um lado muito mais interessante do que com o conteúdo que a gente tem hoje nas graduações. Então a gente precisa trazer isso e renovar o que a gente tem na graduação, porque senão a graduação, como já há alguns anos acontece, ela não prepara mais os profissionais para o mercado. Ela prepara profissionais em áreas que hoje precisam ser complementadas, né? Tem muita gente que sai da graduação já procurando uma pós-graduação porque o mercado já exige um conhecimento extra, né? Como se você precisasse de um estagiário já com experiência. E é esquisito, né? A gente precisa trabalhar isso um pouco mais. Não só em trazer mais conteúdo e formar mais gente, mas a gente precisa aproximar o mundo acadêmico do mundo das empresas, né? A gente tem algumas poucas experiências interessantes, alguns laboratórios, seja de dados ou de varejo, em algumas faculdades. Nós temos alguns centros de estatística aplicada em outras universidades, mas a gente precisa mais disso. A gente precisa produzir conhecimento na universidade, aplicar no mercado e que os dois se beneficiem disso, e não tratar as duas coisas separadas, né? Uma das áreas que eu acho que a gente tem uma maior profusão de dados para trabalhar hoje em dia é a área de marketing e publicidade, né? Não só porque a gente hoje faz bastante, tem bastante iniciativas em marketing, né, que a gente poderia extrair bastante dados, mas porque o consumidor está cada vez mais complexo. O consumidor hoje, para ele tomar uma decisão de um produto que antes era uma janela de decisão média ou complexa, né, como a compra de um carro, hoje ele passa por mais de 500 pontos de contato com empresas diferentes para conseguir tomar essa decisão. E a gente continua ainda fazendo plano de mídia, imaginando só, eu vou usar televisão para fazer awareness, vou utilizar jornais ou revistas para fazer um pouco de consideração e intenção, porque é mais focado nesse mercado automobilístico em alguns pontos, e vou usar a internet para fazer somente a coleta desse volume, né, dessa demanda que eu gerei em awareness, ou seja, pegar bastante a intenção e a possibilidade da decisão de compra ali. Mas o consumidor é mais complexo que isso. Imagina que com Big Data a gente pode juntar essas interações do mundo físico com as interações do mundo digital, que hoje são muito granulares, a gente consegue saber se a pessoa olhou deu scroll e olhou para um banner ou clicou num banner em determinado momento e quantas vezes foi, e juntar tudo isso num grande modelo para que a gente consiga falar, olha, esses consumidores que tiveram essa intenção demonstrada aqui, eles passaram por esse outro ponto de jornada e a gente deveria hoje distribuir essa mídia de uma maneira um pouquinho mais para aquele veículo, um pouquinho mais para aquele outro, e essas pequenas mudanças causariam ou causam hoje grandes impactos no resultado das empresas, né? Falando das ações de aquisição, de retenção, de relacionamento. Antes a gente tinha uma coisa muito intuitiva.
né? Ou de conhecer poucos dados ou de grandes tendências. Agora a gente consegue saber isso pormenorizado porque a gente tem esse grande volume de dados e ajuda a gente a fazer modelos mais precisos. Então a gente precisa trabalhar o plano de mídia com um planejamento omnichannel e com dados multicanais e fazer um bom trabalho de atribuição e modelagem do mix de mídia para que a gente consiga chegar num uso mais racional do dinheiro, do investimento em mídia. A gente deveria utilizar muito mais os dados para alimentar a criação de informação. Do mesmo jeito que as pesquisas tiveram um papel fundamental nas últimas décadas em fornecer para as marcas e para os criativos informações valiosas sobre os consumidores para novas ideias de produto, novas ideias de comunicação, o Big Data faz isso num grau exponencial muito maior. A gente consegue estar atento ao que o consumidor está falando nas últimas 12 horas pelo Twitter, encontrar algumas correlações interessantes, alguns pontos bem específicos, uns pontos de inflexão interessantes e daí a criatividade rola solta, né? Para mim a gente tem que trabalhar mais isso e com menos medo, porque senão a gente vai acabar colocando os dois em lados opostos. Quem trabalha com dados, né, quer trabalhar os dados da melhor maneira sem a influência da criatividade ou da subjetividade, e quem é da criação não quer ver os dados porque acha que a decisão vai ser totalmente financeira e numérica, né? Não é isso, a gente tem que trabalhar as duas coisas em conjunto. A maioria dos grandes players e dos grandes anunciantes investem até quase que a mesma quantia nos principais veículos, só que alguns você lembra mais, né? Alguns você usa mais, alguns você tem um retorno diferente em relação à lembrança de marca, uso de marca, preferência e, no final, até a receita que aquilo gera para a empresa. Por que isso? Porque a criatividade tem um papel fundamental. A gente não pode falar que com dados eu resolvo tudo e os robôs agora vão tomar o lugar dos criativos. Não é isso. Na verdade, os criativos eles têm um papel fundamental que os robôs não têm e vai demorar para os robôs terem essa veia subjetiva e essa veia criativa para substitui essa função. Então a gente precisa trabalhar a criatividade alimentada pelos dados e os dados ajudando a empoderar essa criatividade, né? Para mim é um jogo de ganha-ganha, a gente só precisa perder os medos. É muito interessante a gente ver que nós temos casos de nível, né, mundial, de nível global aqui no Brasil acontecendo e muita gente nem sequer conhece, né? Se a gente for enumerar alguns, a gente está falando aqui de Nubank, estamos falando de Magazine Luiza, estamos falando de OLX, estamos falando de Buscapé, estamos falando de empresas que hoje têm equipes de Big Data, inteligência artificial e Deep Learning e várias outras técnicas que estão usando isso com as melhores tecnologias e técnicas do mercado, né? E pouca gente conhece, pouca gente interage, pouca gente aproveita isso tudo que a gente tem aqui no Brasil e a gente acaba, né, ficando com aquela síndrome de país vira-lata e que só fazem isso bem em outros países. Não é verdade, né? A gente tem muitos bons exemplos. Eu ainda não citei Vivo e Serasa, por exemplo. Vivo, né, está trabalhando num núcleo de inteligência artificial muito interessante aqui no Brasil e Serasa já trabalha isso há anos. Tem um laboratório lá de Big Data e de inteligência também muito, mas muito profundo. A gente tem hoje um potencial bem grande, porque nós formamos bastante desenvolvedores, nós formamos bastante matemáticos, nós formamos bastante comunicólogos, não no volume que a gente gostaria ainda, a gente precisa de mais, mas a gente tem muita gente interessada aqui e muita gente se virando para fazer isso acontecer. E a gente precisa, vamos dizer assim, expor e comunicar melhor esses bons casos para a gente atrair mais gente para trabalhar nesse mercado.